Quando falamos que um jogo tem dados, você já deve pensar que a sorte é alta e que ganha quem conseguir fazer rolagens melhores, não é? Afinal, dado e sorte sempre caminham juntos. Mas será mesmo? Eu vou te provar que isso é uma falácia e que existem jogos que utilizam dados e que seu fator sorte não é determinante para vencer e que, inclusive, tem jogos que a sorte nem existe, mesmo usando dados. Fala, meus queridos! Paladino Monge na área! Nós temos uma tendência a achar que a sorte sempre está atrelada a um jogo que utiliza dados. Afinal, será a rolagem feita que vai determinar o que o jogador pode fazer, o que vai ganhar, ou mesmo a força para realizar tais ações. Vários jogos demonstram isso. Stone Age na hora de pegar recursos, em Arcadia Quest quando vamos atacar ou defender, e em Quarriors, então, onde criamos um Dice Building, e será a rolagem dos dados que vai determinar o que eu vou tirar, sendo que possa até não conseguir aquele monstro mega poderoso que eu demorei para conseguir. Sorte e dado caminham juntos e isso é um fato. Só que esse fato, ele não é absoluto. Existem exceções, na verdade, muitas exceções, a essa, digamos, regra de que um jogo ter dados faz com que a sorte seja elevada e determinante para o vencedor. E eu vou te mostrar nesse vídeo aqui 5 jogos em que os dados são utilizados de forma diferente e que mitigam o fator sorte, fazendo com que ele não impacte ou seja determinante para o vencedor. E sabe uma outra coisa que não tem sorte envolvida? O seu like e a sua inscrição. Basta você querer apertar o joinha que está aqui, logo aí embaixo, e clicar no botão de se inscrever que essas ações serão feitas. E deixa eu te contar um segredo aqui. Elas são determinantes para você vencer, pois te darão muitos pontos de vitória no final da partida. E sabe o que mais o seu like e a sua inscrição vão fazer? Vou ajudar a Alcateia Lúdica a crescer. O seu joinha é muito importante para nós, que ainda estamos engateando, e cada curtida ajuda na recomendação dos nossos vídeos pelo YouTube. E você se inscrevendo só tem a ganhar, pois nós temos mais de 500 vídeos já lançados que vocês podem usufruir e de quebra ainda vai ajudar o nosso crescimento. Já deixo aqui o meu agradecimento a todos vocês que fizeram isso aí. Ah, deixa eu reforçar uma coisinha aqui na ideia desse vídeo, tá bom? A ideia não é fazer um top. A ideia aqui é apresentar 5 jogos que vão te dar uma experiência diferente com a mecânica de dados. Então a ordem apresentada aqui não tem relação nenhuma com ranking ou mesmo um gosto pessoal. Mas chega de delongas e bora lá para o primeiro jogo. Crystal Palace é do designer Carsten Lauber, lançado pela editora Capstone Games e que não foi lançado e nem anunciado aqui no Brasil. Em Crystal Palace, os jogadores assumem um papel de uma nação na época da Primeira Feira Mundial em Londres, lá em 1851, tentando criar um burburinho com invenções espetaculares e o apoio de pessoas famosas e poderosas. Em um mundo de invenções um pouco estranhas, você vai conhecer pessoas como Phileas Fogg, Levi Strauss, Amelia Edwards, e inventará aparelhos como a máquina pensante, o balcão de copo de cerveja ou o trocador de clima. Tudo isso para que sua nação seja mais falada na feira. E por que esse jogo está aqui nessa lista? Simples, não há rolagem de dados nesse jogo. O jogador escolhe qual face que ele vai usar os seus dados. Então ele pode olhar as ações, tomar suas decisões e escolher quais faces levará para aquela rodada. Só que para isso, ele terá que pagar o valor somado de todas as faces dos seus dados. E olha, dinheiro nesse jogo não é tão fácil de conseguir não. Logo, fica a cargo do jogador gerenciar o seu dinheiro, avaliar as ações que ele quer fazer e o que os seus possíveis adversários vão querer, e aí sim, tomar a melhor decisão. Em Crystal Palace, os dados vão funcionar mais como trabalhadores, que você precisa pagar antes de utilizá-los. E os seus valores seriam uma prioridade na hora de resolver e também um pré-requisito em algumas ações dentro do jogo. Ou seja, é 0 de sorte. The Red Cathedral foi criado pelos designers Israel Cendreiro e Sheila Santos e foi lançado aqui no Brasil pela Devir Editora. Em The Red Cathedral, os jogadores assumem o papel de equipes de construção. O trabalho de vocês é construir a Catedral de São Basílio em Moscou, conforme ordenado por Ivan, o Terrível. No entanto, apenas uma dessas equipes será capaz de obter o favor do Caesar. Para quem já jogou The Red Cathedral, deve estar achando estranho estar aqui nessa lista, né? Afinal, existe a rolagem dos dados no jogo e os valores são utilizados na gameplay.
Como eu falei no começo desse vídeo aqui, a ideia é trazer jogos que implementam dados de forma diferente e cuja sorte não influencia em quem vai ganhar. E em Red Cathedral, isso é uma verdade. Os dados eles estão em um rondel de ações, onde o jogador da vez vai escolher um dado, vai andar a quantidade de espaços igual ao valor do dado e vai realizar a ação onde parar. E depois vai pegar todos os dados que eles se encontram e vai rerolá-los. A questão aqui é que a escolha do dado não é definida apenas pelo seu valor. Ela está atrelada à sua cor, se você vai conseguir ativar os seus bônus, a ação que você quer fazer e qual dado vai te levar até lá, e a quantidade de dados que se encontram naquele local, que vai deixar aquela ação mais forte. E não vai parar por aí. Você ainda vai avaliar o que os outros jogadores podem e querem fazer, e dependendo, você vai querer atrapalhar rerolando os dados de uma determinada ação para que eles não usem naquele momento. Então veja que no jogo, há sorte sim na questão da rolagem, mas ela é totalmente mitigada pelo próprio gameplay do jogo. Todas as variáveis que tem no jogo, o jogador precisa avaliar na hora antes de fazer a sua jogada. O determinante aqui será o planejamento do jogador e como ele irá executá-lo. Eu acabei de falar de um jogo que tem rondel e já vou emendar e falar de outro, Teotihuacan. Teotihuacan foi criado pelo designer Taniele Tassini e foi lançado no Brasil pela Bucaneiros, inclusive as suas expansões. Volte no tempo, milhares de anos atrás, para a maior cidade dos astecas. Testemunhe a glória e o crepúsculo da poderosa civilização pré-colombiana. Crie estratégias para acumular riquezas e ganhar o favor dos deuses para se tornar o consultor da magnífica pirâmide do Sol. Essa aí é a premissa do Teotihuacan. E o Teotihuacan, ele trabalha o rondel de uma forma bem diferente do de Red Cathedral. Os dados aqui também são trabalhados de forma diferente. No caso do rondel, o próprio tabuleiro do Teotihuacan é que vai conter todas as ações e é o próprio rondel. Tem lá todas as ações que você vai fazer no jogo. E essas ações, elas vão ser ativadas pelos trabalhadores dos jogadores, que olha só, são os dados. O legal aqui é que não há qualquer tipo de rolagem de dados. Na verdade, Teotihuacan implementa um mecanismo incremental de força no dado. A cada vez que você faz uma ação, você terá que especializar um ou mais dados subindo o seu valor. Se ele era 1, vai virar 2, se era 4, vira 5. O valor do dado, no caso, ele define a força da ação. E a quantidade de dados também vai definir o que você vai conseguir fazer ali quando você estiver alocando o seu dado em determinada ação. Se o jogador quer fazer ações mais fortes, por exemplo, pegar mais ouro, ele precisa avaliar qual o valor do dado que ele vai utilizar e se há mais dados ou não naquela ação que ele vai fazer. Ah, e não vai acabar por aí não, viu? Se tiver dados naquele local, seja seu ou de outros jogadores, aquela ação não será gratuita. O jogador vai ter que pagar cacau, que é a moeda do jogo, para realizar aquela ação. E olha, cacau é um recurso que vai ser utilizado bastante no jogo. E por isso mesmo o jogador necessita se planejar bem antes de sair andando aí com os dados e realizando as ações. Um último ponto que eu acho bacana de falar aqui sobre o uso dos dados em Teotihuacan é quando o dado chega ao valor 6. Nesse momento, digamos que o dado ele evolui completamente. O jogador com isso vai ganhar um bônus bem bacana. Ele pode pegar um dado a mais, ganhar cacau, pontos de vitória, subir ali nas trilhas de adoração. Isso aí fica a escolha do jogador. E o mais interessante é que, além disso, você vai avançar o Eclipse, que é a forma, é um dos triggers de final de jogo no Teotihuacan. Então veja o seguinte, que há sim dados aqui nesse jogo, mas não há uma sorte envolvida com eles. Tudo vai depender do jogador e o que ele vai decidir na sua vez de jogar. Troá é um jogo dos designers Sebastian Dujardin, Xavier Georges e Alain Orban. Espero que eu tenha falado certo aí o nome desses designers, né? E olha que bacana, ele foi anunciado e vai ser lançado aqui no Brasil pela editora Galápagos. Recrie 4 séculos de história de Troá, cidade famosa da região de Champagne, na França. Cada jogador aqui controla o seu segmento da população e a sua mão de cartas, que vão representar os 3 domínios principais da cidade: o domínio religioso, militar e civil. Os jogadores eles também podem oferecer dinheiro à população dos seus adversários, a fim de obter um pouco de trabalho clandestino. Tudo pela fama. Troá é um jogo que engana. Ele tem dados, tem rolagem, e os valores dos dados, bem como as suas cores, elas importam na hora de você fazer as ações. Quanto maior o valor do dado, geralmente melhor vai ser a ação feita. Só que Troá faz uma implementação maravilhosamente diferente do que a gente está acostumado. Os dados que os jogadores rolam podem não ser utilizados pelos próprios jogadores. Conseguem perceber como essa simples liberdade muda a forma que enxergamos a sorte envolvida no jogo? Ela ainda existe, é claro, só que ela não vai ser preponderante para alguém ganhar.
O que vai contar é a habilidade do jogador descobrir os objetivos que vão pontuar no jogo, já que eles são ali escondidos, particulares de cada um, só que todo mundo pontua no final do jogo, e a sua capacidade de gerenciar os seus recursos, trabalhadores, dados e dinheiro. Se você tem dinheiro, você pode comprar um ou mais dados de outro jogador. Então, se você tiver rolado tudo um na sua vez ali nos seus dados, quando você for pegar num dado, você pode pagar e pegar, por exemplo, dados de outro jogador que só tirou números altos. E esse detalhe não é somente feito para mitigar a sorte. Ela está envolvida também na estratégia do jogador em tentar atrapalhar os seus adversários. Não deixar que dados muito fortes fiquem lá para o seu dono usar de graça ou deixar a bola quicando para que outro jogador utilize. Em Troar, entender a dinâmica de que o dado não é seu, mas de todos, é essencial para ganhar, uma vez que você poderá utilizar tudo que está disponível no momento do seu turno. Signori, acho que é assim que pronuncia, é um jogo dos designers Andrea Giarvesio per Luca Zisi e não foi lançado e nem anunciado no Brasil. Olha, vou pedir desculpas aí porque tem várias palavrinhas aqui, eu não sei italiano, vai sair uma bela de uma... Ah, vocês entenderam aí, mas eu espero que vocês entendam, tá bom? Itália, durante o século XV, era um país cheio de intrigas e magnificência. As condições políticas tumultuosas criaram o perfeito terreno fértil para o nascimento de uma nova forma de governo, chamado Signoria, acho que é assim que se pronuncia, que seria a ascensão de famílias nobres mais ambiciosas. E no jogo, cada jogador vai desempenhar o papel de um senhor, que é um chefe ali de uma dessas famílias mais prestigiadas lá do Renascimento. E através de várias ações, vai tentar entrar para a história da Itália, moldando a própria história daquele país. Signori é um jogo no qual classificamos como um jogo de draft, onde um determinado recurso fica em um pool comum e os jogadores vão revezando-se com a possibilidade de escolher um recurso daquele pool, podendo ou não pegar algo por isso. Nesse caso, o pool aqui seriam os dados, então nós temos um draft de dados. Em Signor, o nosso recurso é esse dado aí, tá bom? E é através dele que todas as ações do jogo serão feitas. E sim, a rolagem é importante, uma vez que dependendo do valor e da ação que você quer fazer, o jogador pode acabar pagando um custo para realizar aquela ação. Antes de você me xingar e falar que esse jogo tem sorte envolvida e tudo mais, eu já vou responder que sim, tem sorte envolvida, mas ela não será determinante para você vencer. Você quer vencer nesse jogo? Quer vencer, Signori? Então se planeje e execute seu plano de forma ótima. E digo mais, execute seu plano em uma ordem bem definida, pois a ordem que você vai fazer as ações vai contar bastante. Logo, escolher um dado de valor 6 ou um de valor 1 vai depender muito mais das variáveis envolvidas, tais como as ações bônus que pode fazer, o custo daquela ação, ou mesmo que os outros jogadores querem fazer, do que pelo seu valor bruto. Então, Signori, sim, é um jogo que implementou de uma forma bem diferente o draft de dados, fazendo com que muitas vezes a bonificação que você tem nas ações conte muito mais do que o valor que você vai pegar no dado. Porque nesse jogo, vale mais a pena você pegar um dado e fazer 4 ações, mesmo com um dado de valor 1, do que pegar um dado de valor 5 e fazer apenas 2 ações. E aí, curtiram a lista? Então deixa aí nos comentários quais outros jogos você acha que a implementação dos dados foi feita de forma a mitigar a sorte e tirar a determinância da vitória do jogo, essa aleatoriedade que o dado possui. Desde já quero agradecer, muito obrigado por ficarem até aqui, um beijo do Paladino Monge e até a próxima. Fui!